Que a paz de Cristo Jesus te alcance onde você estiver. Que o Espírito do Eterno abençoe você e toda a sua família. Você está no canal Apocalipse Now e eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Neste vídeo nós estaremos mencionando sobre a presença do Espírito do Anticristo no mundo. O que iremos enfatizar está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, em especial no capítulo 2. Então, este vídeo ele tem como tema: o Espírito do Anticristo já está no mundo. Como que nós podemos chegar a essa conclusão que o Espírito do Anticristo já está no mundo? Devemos falar algo da nossa mente, da nossa imaginação? Não podemos falar algo da nossa mente e da nossa imaginação. Temos que partir do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos analisar aquilo que ficou registrado ao longo dos tempos, ao longo das eras, para chegarmos a esta conclusão. Bom, o que nós temos que analisar, meu amado, é as características que o apóstolo Paulo mencionou, como estamos dando ênfase aos escritos de Paulo, as características que Paulo mencionou, que quando víssemos essas características, com toda certeza era a presença do Espírito do Anticristo no mundo. Uma das características que o apóstolo menciona é o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se presta adoração. Então veja, eu não estou falando do anticristo propriamente dito, mas o espírito dele atuando na sociedade, atuando no mundo. Então o apóstolo, ele diz que esse espírito do anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se presta adoração. Será que isto já está acontecendo no mundo? São criadas leis para você rejeitar aquilo que foi constituído como sagrado ao longo dos tempos de uma sociedade, em especial a sociedade moderna, e eu estou falando para a sociedade brasileira, oxalá atingíssemos outros países, que quando essa sociedade, por meio dos seus governantes, das suas lideranças, constitui documentos, leis, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se presta adoração, na verdade, essas leis é uma rejeição a objetos sagrados. Quais objetos sagrados? A cruz, a Bíblia, entre outros objetos sagrados, como no caso também de um culto, as pessoas rejeitarem. Então Paulo diz que esse espírito do anticristo, ele luta contra esses objetos que nós chamamos de objetos sagrados dentro de uma sociedade moderna, dentro de uma sociedade laica. Apesar da sociedade ser laica, nós não podemos rejeitar o cristianismo, que ao longo das eras tem se ramificado dentro da nossa sociedade, em especial a nossa sociedade brasileira. Veja, o apóstolo Paulo ele menciona outras características que nós estaremos falando ao longo desse vídeo. Ele disse que as pessoas não podiam se enganar. Ele disse assim: não se deixe enganar por ninguém. Por quê? Porque a presença do espírito do anticristo é para promover o engano, a mentira, frustrar as pessoas de suas realizações, dos seus sonhos. O espírito do anticristo vem para neutralizar essa ação que nós praticamos ao longo dos dias e vem com propósito, com objetivo de enganar, de enganação. Isto é terrível. Só que o apóstolo menciona que antes do anticristo propriamente dito se levantar no mundo, ele está falando da presença do espírito do anticristo, como ele atua dentro da sociedade moderna. Mas antes do anticristo propriamente dito se levantar no mundo e atuar como um ditador, e atuar como alguém que vai impor leis para que a humanidade siga, e se não seguir essas leis, com certeza a humanidade será trucidada pelo anticristo. Ele diz que antes que haja a manifestação do espírito da perdição, qual ele chama de espírito da perdição, o espírito do anticristo, veja bem, meu amado, é o espírito da perdição. Então ele diz
que antes que esse espírito do anticristo se levante, virá a apostasia. O que é apostasia, pastor Juvaí? É o abandono da fé. Então, quem se apostata é alguém que pertencia a uma determinada religião e ele sai dessa determinada religião, ele abandona a fé. Ele não abandona de tudo, mas ele começa a propagar mentiras, enganos, fingimentos, coisa dessa natureza. Então o apóstolo Paulo diz que antes da manifestação do anticristo propriamente dito, viria a apostasia. E essa apostasia já está aí no mundo. Você concorda comigo que essa apostasia já está no mundo? Ou você não concorda? Deixa aí nos seus comentários, eu quero ver a sua opinião. Se você acredita que a apostasia já está ocorrendo a todo vapor no mundo. No meu modo de ver as coisas, a apostasia já está no mundo e faz tempo. Veja então que o apóstolo Paulo disse que antes do anticristo se manifestar, a pessoa do anticristo propriamente dito, haveria uma grande apostasia e isso já está ocorrendo. Então nós já enumeramos aí duas características do espírito do anticristo. Se levanta contra tudo que se chama Deus e se presta adoração, e a generalização da apostasia. Veja que é terrível essas coisas. Pessoas que um dia tinham a fé, agora não tem mais. Eles abandonaram a fé. Veja outra característica do espírito do anticristo no mundo. Ele irá se assentar no santuário de Deus. E aí eu quero trazer uma interpretação diferente daquilo que se interpretou ao longo das eras, ao longo dos tempos. Os grandes teólogos, grande aí entre aspas, porque no meu modo de ver, grande é somente Deus. Mas houve esta interpretação que o santuário de Deus, que haveria de ser profanado pelo anticristo quando ele se sentar nesse santuário, seria o templo dos judeus em Jerusalém, que ainda nem foi reconstruído, mas as probabilidades da reconstrução deste templo, onde está o domo da rocha, é grande. Pode ocorrer, segundo as profecias bíblicas, isto vai ocorrer. No entanto, esta é a interpretação que se propagou, que se divulgou ao longo dos tempos, ao longo das eras. Contudo, eu quero trazer uma outra linha de interpretação. O santuário de Deus, no modo de ver as coisas, que não se analisou por muito tempo, é o homem, é o ser humano. E o anticristo, ele vai se sentar no coração do homem. Isso é uma analogia, é uma forma de dominação, é uma forma de enganação, é uma forma de ludibriar as pessoas. Então, o santuário mencionado pelo apóstolo Paulo seria o homem? Ou será o santuário de pedra que será reconstruído dentro da nossa era, dentro da época que estamos vivendo, da época contemporânea? Deixe aí nos comentários se você acha que o santuário mencionado pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 aos Tessalonicenses é uma referência ao santuário de pedra que será reconstruído em Jerusalém. No meu modo de ver as coisas, não é esse santuário de pedra, nós estamos redondamente enganados. O santuário mencionado pelo apóstolo Paulo, eu estou trazendo essa linha de interpretação para que você acompanhe, seria realmente o homem, o ser humano, a presença humana, a qual o anticristo irá governar sobre este homem, sentando no santuário de Deus, que é o coração do homem. O que você acha dessa interpretação? Deixe aí nos comentários. E também eu posso mencionar que ao longo das Escrituras, ela vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se Deus não habita em templo feito por mãos de homens, o templo que ele habita é justamente o ser humano, o interior humano. Que o ser humano é quem presta adoração, ou a Deus ou ao diabo. Esta é a grande verdade, nua e crua. O ser humano presta adoração, ou a Deus ou ao diabo. E Jesus, quando esteve aqui na terra, andando com os seus discípulos, ele mencionou: aquele que me ama, ele guardará os meus mandamentos, e meu Pai o amará. Agora veja a expressão verbal: e viremos e faremos nele morada. Então, eu posso mencionar, sem medo de errar, que o templo mencionado pelo apóstolo Paulo é justamente o homem, o ser humano, que será dominado
pela presença do espírito do anticristo. Outra característica da presença do espírito do anticristo no mundo é o mistério da iniquidade já está operando no mundo. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo na carta, como mencionamos, aos Tessalonicenses. Ele diz que o mistério da iniquidade já está operando no mundo e, no meu modo de ver, ele já está operando a todo vapor. Veja, a palavra iniquidade significa sem lei para seguir. Em outras palavras, o mistério da iniquidade resultará em multidões que passarão a agir sem leis e sem restrição. Será que isto já está acontecendo no mundo, caro espectador, caro internauta, caro irmão, caro amigo? Será que as pessoas já não dão muita importância para essa questão das leis? Quando analisamos o Apocalipse, 7 cartas foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E uma das igrejas que recebeu esta carta foi justamente a igreja de Laodiceia. E a palavra Laodiceia significa, entre outras conotações simbólicas, o direito que o povo tem de mandar. Será que hoje nós estamos vendo o direito que o povo tem de mandar? O povo está agindo desta forma. É o espírito do anticristo agindo no mundo para que as pessoas não sigam as leis. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que é para você abandonar a lei, para não seguir lei e não seguir aquilo que as autoridades determinam. Não é isso que eu estou dizendo, para que vocês sejam fora da lei. Nós estamos dizendo que de um modo geral, de um modo amplo, a humanidade já vive desta forma, com a presença da iniquidade dentro do seu ser, dentro da sua mente, dentro do seu coração. E o povo procura os seus direitos sem observar que todo direito provém também um dever. Então é muito importante nós entendermos isso. Este espírito está atuando dentro da própria igreja, pervertendo o evangelho da graça de Cristo para torná-lo uma mensagem de libertinagem. É isso que nós estamos vendo dentro da igreja, esse espírito do anticristo atuando até mesmo dentro das igrejas com o mistério da iniquidade atingindo multidões de pessoas. Então este espírito que está atuando dentro das igrejas, ele vem pervertendo o evangelho da graça de Cristo para torná-lo uma mensagem de libertinagem. As pessoas não têm mais aquela reverência que se tinha em outras eras passadas, em outros tempos passados. Então, as pessoas não observam mais estes detalhes. Eles não querem seguir mais orientações. E aí, eu sou preciso recorrer ao Evangelho quando Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? Esta expressão de Cristo, achará fé na terra, não é para o mundo, é para a igreja. E dentro das próprias igrejas está ocorrendo esta libertinagem, a mensagem está sendo pervertida, os valores estão sendo trocados. E aí é a própria igreja criando ambientes para que o espírito do anticristo atue também onde ela está. Dentro dessas características, a gente vê uma ação de Satanás. Satanás enganará multidões de pessoas através de convencê-las de uma sutil, mas poderosa mentira. Que mentira será esta? A mesma mentira que ele usou para Adão e Eva, dizendo: Deus não castiga o pecado. Eu posso até te dizer que realmente Deus não castiga o pecado, mas o pecado, ele tem consequências. Veja bem, caro amigo, o pecado, ele tem consequências. A lei de causas e efeitos, que foi criada por Deus, com toda certeza, foi o Eterno que criara essa lei de causas e efeitos, as pessoas não ficarão isentas delas. Toda causa tem um efeito. Como toda reação é oriunda de uma ação. O que as Escrituras defendem é que o homem vai colher aquilo que ele plantar. E isto está dentro da lei de causas e efeitos. Então não caia no engano de Satanás,
que este pecado que a gente comete no nosso dia a dia, não haverá nenhum tipo de punição. Haverá sim. Não tem quem fuja da lei de causas e efeitos, ou se a pessoa está plantando vento, as tempestades virão e não tenha dúvida disso. Então não se deixe enganar. O mistério da iniquidade já está operando no mundo e operando a todo vapor. O apóstolo está dizendo o seguinte: aqueles que se recusam a obedecer ou respeitar a palavra de Deus cairão sob uma forte ilusão. Quem se recusa a seguir os preceitos mencionados dentro das Escrituras Sagradas estará caindo em uma ilusão. Primeiro, ignorarão seus pecados, acharão justificativas, mas logo depois tentarão achar uma mensagem de graça barata. Inventarão uma graça que vai muito além daquilo que Deus intentou realizar. Sua graça nunca leva à licenciosidade, sempre leva ao arrependimento. Contudo, o que nós estamos vendo aqui é que os criadores dessas mensagens, que são realmente pessoas que já se apostataram da fé, e você já sabe que apostatar é abandonar a fé, então são pessoas, embora sejam lideranças religiosas, já abandonaram a fé há muito tempo. Esta é a verdade nua e crua. Doa a quem doer e machuque a quem machucar. Essas pessoas que propagam um evangelho barato, um evangelho que não liberta ninguém, um evangelho que venha como está e fique do jeito que quiser. Essas pessoas, elas estão sob a tutela do espírito do anticristo. São verdadeiros vasos malignos que abandonaram a fé. Esta mensagem não é de ódio, não. Esta mensagem é de amor. É para te alertar que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. E ele deixou preceitos dentro das Escrituras Sagradas que deveriam ser seguidos. Os dois preceitos que Jesus deixou dentro das Escrituras Sagradas, os principais amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de tudo que você tem, e ao próximo como a ti mesmo. Essas duas mensagens, se elas forem cumpridas, essas duas mensagens referentes ao amor que Cristo deixou, com toda certeza essas pessoas cumprem essas mensagens, ela estará cumprindo toda a Escritura. Esta é a grande realidade. Então veja, meu amado, que o espírito do anticristo, ele não perdoa ninguém. Ele vem no propósito de ludibriar, de enganar, de invalidar as Escrituras, de levar à descrença e muito mais. Vamos em frente falando aqui das características do espírito do anticristo no mundo. Analise e veja se o que nós estamos falando aqui não é uma realidade. Veja, um antropocentrismo a todo vapor. A palavra antropocentrismo significa o homem no centro do universo, ou o homem no centro de tudo. Você acha que o homem está realmente no centro de tudo, ou está querendo se colocar dentro do centro de tudo? Isto já se divulga ao longo da chamada Idade Moderna, dentro do renascentismo, dentro do iluminismo que ocorreu na França, elevando o gênero humano ao centro de todas as coisas. Contudo, eu preciso te dizer que o homem não é centro de nada. O homem não tem controle nem mesmo sobre a sua própria vida. Ele não tem condição de acrescentar um dia, uma hora, um minuto ou um segundo à sua própria existência. Ele não tem controle nem mesmo sobre os fiapos de cabelo que saem da sua cabeça. Ele não tem esse controle. E a morte é a dura realidade que impõe o ser humano. Então veja, essa questão do antropocentrismo, que vem lá do Renascimento do século XV, do século XVI, que vem lá do iluminismo do século XVII, do século XVIII, que ocorreu na França e se espalhou pelo mundo, esse antropocentrismo é um engano. O homem tem que estar no centro daquilo que é plausível para ele estar, e não no centro do universo. Ele não conhece nem o planeta Terra, como é que ele vai conhecer o universo? Analisa e pensa comigo se esta não é a realidade nua e crua. Este antropocentrismo promove a carnalidade, o valor da carne acima do valor do espírito. Esse valor da carne que nós estamos mencionando aqui são as atitudes humanas.
atitudes negativas, atitude que está voltada para a carnalidade. Faça o que quiseres, como diz a música de Raul Seixas, é tudo da lei. É isso mesmo? Será? Será que o ser humano não tem valores para seguir? Ele tem que fazer tudo aquilo que se dá na cabeça? Ele pode até fazer, mas ele deve saber de uma coisa: esta ação de fazer tudo o que quer, um dia terá consequências trágicas para ele. O mesmo apóstolo Paulo que nós estamos mencionando, ele diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Aquele que sai vencedor acaba dominando o todo. O que é o todo? O ser humano. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. É uma verdadeira tricotomia. Se somos dominados pela essência da carne, aquilo que o corpo deseja, aquilo que o corpo quer, não estou dizendo que a gente não deva fazer aquilo que o corpo quer, não é isso que eu estou mencionando. Eu estou dizendo se somos dominados só por isso e esquecemos que esta carne, que este corpo, ele também é uma alma vivente, ele também é um espírito vivo. E não damos vazão para que o espírito atue e para que nós tenhamos controle sobre as nossas ações, então nós somos carnais. Se a carne dominar, você será sempre uma pessoa carnal, porque o que está te dominando é a carne. Então Paulo diz que o espírito combate contra a carne e a carne contra o espírito. Quando nós somos dominados pelo espírito, a gente vai realizar coisas que são coisas do espírito. Mas quando somos dominados pela carne, nós vamos realizar coisas da carne. As coisas, e coisa é algo determinado, você pensa aí, analisa se você está sendo dominado pelo espírito ou pela carne. E esse espírito não é o espírito de Deus, é o espírito do homem que está dentro dele. Ou melhor, refazendo, é o espírito do ser humano que está dentro dele, tanto homem quanto mulher. Então veja, quando nós somos dominados pela carne, a carne domina o espírito e a alma. Mas quando nós somos dominados pelo espírito, o espírito ele condiciona a ele a alma e a carne. E aí a pessoa não faz aquilo que a carne pede, mas ele faz aquilo que o espírito ordena que ele faça. Esta luta é constante. Outra característica que a gente vê dentro desse antropocentrismo mundial é a alta criminalidade ou a altíssima criminalidade que a gente vê no mundo, o espírito da guerra. Estamos aí na iminência de ocorrer uma terceira guerra mundial. O mundo não está preparado para isso. E eu me lembro das palavras de Einstein que dizia: se ocorrer uma terceira guerra mundial e for usado armas de destruição em massa, como por exemplo as armas nucleares, a quarta guerra mundial, segundo Einstein, será com pedras e paus. Por quê? Porque tudo será destruído. O homem não está preparado para uma guerra nuclear. E como a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos e a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos, se nós tivermos uma guerra de características nuclear, eu não sei quanto tempo ela vai durar. Vai ser rápido. E a destruição será muito maior. Então, esta ação do espírito do anticristo, levando a esse antropocentrismo e levando a humanidade para a destruição em massa por meio de uma guerra, é criminalidade em altíssimo vapor. Veja, isto mencionando guerras entre nações. Contudo, esta alta criminalidade, ela está dentro dos grandes centros urbanos ou até mesmo fora dos centros urbanos. O uso da droga, levando as pessoas a não ter controle mais sobre si, isto também está ocorrendo. Deixa aí nos comentários se isto não está ocorrendo, se o que nós estamos falando aqui não está ocorrendo dentro de uma sociedade doente, dentro de uma sociedade podre até a medula. Desculpe, mas esta é a grande verdade, é a grande realidade. Cristo, quando deixa esses fatos escritos dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, não é para causar medo nem temor, é para despertamento, é para despertar as pessoas, para que as pessoas saibam que existe, acima de tudo, um Criador,
um Criador que é onipotente, um Criador que é soberano e supremo. Supremo mesmo, ele é supremo. O que quer dizer essa questão de supremo e soberano? Soberano é que ele está acima de todos, ou que ele ocupa o primeiro lugar em tudo. E supremo é que ele está acima de todas as pessoas que existem no mundo. E ele não erra, o Criador não erra. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, antes que o espírito do anticristo propague a terceira guerra mundial e desencaminhe a humanidade para um caminho sem volta. Alta criminalidade é a presença do espírito do anticristo dentro de uma sociedade que está totalmente desviada dos caminhos do Senhor. Falta de espiritualidade. Isto ocorre até mesmo dentro das igrejas. As igrejas praticamente têm se tornado um local de comercialização. A comercialização da fé. Será que existe a comercialização da fé? E a espiritualidade fica para segundo plano, terceiro plano, quarto plano, ou plano nenhum. Esta é a grande verdade nua e crua. A igreja, ela perdeu a essência da espiritualidade. É tempo de voltar a buscar a espiritualidade, a buscar a presença de Deus, a buscar a presença do Senhor. Essa falta de espiritualidade leva à discórdia, a muitas discórdias que às vezes levam a separações, a divisões, e pessoas que eram juntas, que eram amigos, que eram coesos, acabam se separando de uma vez por todas. Dentro desse questionamento, falta de espiritualidade, a gente pode ver também o abandono do sagrado. Se esqueceram que uma igreja, um templo, onde os templos do Espírito se reúnem, eu acho que você entendeu, os templos do Espírito se reúnem num templo de pedra. Mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita no templo feito pelas suas próprias mãos, entre aspas, mãos. Ele deixou leis que proporciona a formação do ser humano dentro de um ventre, ou de qualquer outro ser que não humano, no caso os animais, que também são criados desta mesma forma das leis que o Criador deixou. Mas as pessoas têm abandonado o sagrado. A falta de espiritualidade faz com que as pessoas abandonem aquilo que é sagrado. Quando eu abandono aquilo que é sagrado, eu estou dando vazão para que o espírito do anticristo entre na minha vida e opere ou faça as bagunças, que são coisas que o anticristo vai proporcionar. Onde há um espírito de divisão, de contenda, de murmuração, com toda certeza é uma ação do espírito do anticristo para proporcionar esta divisão dentro daquela determinada congregação. Deus não está lá, Deus não está nesse negócio. Então é tempo de voltarmos para uma espiritualidade elevada e valorizarmos mais o sagrado. Porque se nós não valorizarmos mais o sagrado, com toda certeza tem um espírito contrário a isso que vai nos levar a desvalorizar aquilo que era sagrado e nos tornando apóstatas da fé. Você tem entrado por esse caminho? Se tem entrado por esse caminho, abandone esse caminho e volte ao princípio. Você tem entrado por esse caminho? Tome cuidado, porque a lei divina, ela não falha. E para concluir este vídeo, uma outra característica do antropocentrismo ou do espírito do anticristo presente no mundo é que haverá uma manifestação e uma ação de Satanás em todas as esferas, seja na esfera política, seja na esfera religiosa, seja na esfera social. Haverá uma manifestação e uma ação de Satanás com os seus anjos em todas as esferas humanas. Porque o propósito do diabo, o propósito do inimigo dos homens é levar estes homens a se tornarem inimigos do Criador. Porque ele se tornou um inimigo do Criador. Embora o Criador não é inimigo dele, mas Satanás se tornou um inimigo do Criador. E ao passo que ele se torna um inimigo do Criador, ele não quer ser inimigo do Criador sozinho. Então, ele procura desviar a criação peculiar do Senhor, que no caso é o ser humano, para caminhos tortuosos,
ou aos caminhos que ele segue. Então, meu amigo, não siga este caminho. Se você está envolvido com rebelião, se você está envolvido com murmuração, com contenda, com divisão, te afasta desse negócio. Sai desse negócio, porque Deus não está lá. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno te abençoe onde você estiver, você e a sua família. Deixe aí nos comentários se você concorda, se discorda. Se concordar e achar que essa mensagem ela é relevante, deixe o seu like para que ela chegue a outras pessoas. E eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno te abençoe onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora tarde.